Boa tarde, com a magnífica paz do Senhor para todos os que estiverem me ouvindo. E nós estamos aqui mais uma vez, né, para ler a maravilhosa palavra do Senhor, nosso manual, né, aprender um pouquinho mais. Primeiro eu aprendi, agora eu vou passar para vocês um pouquinho do que eu aprendi, que a nossa meta é essa, né, sempre aprender e sempre ensinar. Vamos fazer uma oração agora, né? Não que a gente já não esteja na presença do Senhor, mas para sempre pedir algo a Ele e sempre agradecer por tudo que Ele nos faz. Amém? Senhor Deus, estamos aqui na Tua presença para Te louvar, para Te engrandecer, para Te adorar, para honrar o Seu nome, Senhor. E por isso, Senhor, nós vamos ler a Tua palavra. Queremos que o Senhor faça com que ela venha de encontro às nossas necessidades. Venha de encontro, Senhor, aquilo que nós precisamos para estarmos mais perto de Ti, Jesus. Nós queremos viver em santidade, queremos estar na Tua presença, queremos aprender a Tua palavra para vivermos todos os dias aqui nessa terra que o Senhor permite, até o dia em que estaremos com o Senhor. Muito obrigada por tudo, Jesus. Nós somos imensamente gratos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, para você que tem a sua Bíblia aí, meu irmão, minha irmã, eu gostaria que o primeiro versículo que você estivesse abrindo é 1 Coríntios, capítulo 1, no primeiro capítulo, no versículo 2. Enquanto você procura, né, eu quero comentar algo. Quando nós viemos para o Senhor Jesus, quando a gente não conhecia, eu sei até que tem irmãos que nasceram, né, na igreja, mas tem aquele momento em que a gente toma uma decisão e diz: Senhor, vem habitar no meu coração. E a gente aceita o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Depois que nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, nós temos que crescer na palavra, crescer no conhecimento e muitas vezes, na maioria das vezes, mudar muitas coisas da nossa vida, da minha vida, você, da sua vida. Por quê? Porque em 2 Timóteo 2,15 a palavra diz que nós precisamos apresentar-nos como um obreiro que não tem de que se envergonhar e manejando bem a palavra da verdade. E a palavra da verdade é nada mais, nada menos a Bíblia que nós temos hoje. Tão fácil de ter a Bíblia. Pegamos o celular, baixamos um aplicativo, temos a Bíblia na versão que nós preferimos, da maneira como nós preferimos, com estudos. Nós temos livre acesso à Bíblia, mas nós temos que conhecer ela no nosso lábio, na nossa boca, para que quando a gente se vê num apuro, se vê com algum problema, a gente tem o que falar. Por isso o próprio Senhor Jesus, né, quando foi tentado pelo diabo, né, citou trechos, pedaços da Escritura. Que nós somos melhores que ele, que não temos que estudar a Bíblia? Obviamente que não, né? Ele é o nosso Senhor, ele é a nossa meta, ele veio para nos ensinar. Ele se fez gente, se fez humano para que a gente aprendesse como seguir e como fazer. E uma das coisas que ele fez nessa terra foi viver em santidade. E essa deve ser a nossa meta. E se eu fosse dar um título para aquilo que nós vamos falar hoje, seria isso: santidade ao Senhor. Então, vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Esse livro é Paulo escrevendo para a igreja de Corinto, né, para dar algumas ordens, ensinar algumas maneiras de como eles deveriam agir no crescimento da palavra de Deus. 1, 2. A igreja de Deus que está em Corinto e aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e vosso, ou no caso, nosso. Eu vou pegar dois pedacinhos desse versículo. Aos santificados em Cristo. Eu creio que você foi santificado em Cristo. Que um dia você tomou uma decisão de receber Cristo como seu Senhor e Salvador e por isso já está no passado essa palavra. Você foi santificado, você recebeu o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, assim como eu também recebi. Mas depois o segundo pedaço,
chamados para ser santo. E é aqui que nós vamos dar aquela paradinha, que nós vamos explanar e comparar com outros versículos. Nós somos chamados para ser santos. Então, quando a gente fala, às vezes, no mundo, que certa pessoa foi santa ou outra pessoa foi santa, a Bíblia diz que nós somos santos, eu e você. E como nós somos santos? Nós somos santos nós somos santificados porque aceitamos o Senhor Jesus. E agora nós vamos viver em santidade no nosso caminhar até aquele dia em que nós vamos receber a coroa da justiça. Mas o Senhor Jesus mesmo adverte, né, que a gente tem que ter muito cuidado para que ninguém roube a nossa coroa. E é aí que entra a nossa santificação e é aí que nós vamos falar e comparar um pouquinho com outros versículos. Nós vejamos bem, Paulo escreveu à igreja de Coríntios. E essa igreja, ele pediu que eles estivessem se santificando. Hoje nós temos essa carta para nós. Obviamente, Paulo talvez não tivesse nem imaginado que essa seria uma carta hoje para nós, para o nosso coração, para o meu coração e para o seu coração. E que a gente tem que invocar o nome do Senhor Jesus e viver em santidade. Bom, primeiro, como eu disse, nós já aceitamos Jesus. Segundo, agora nós vamos caminhar para ser santos. Em Atos 26, 18, enquanto eu falo, você pode procurar, o próprio Paulo fala o que Jesus disse a ele quando chamou, que nós somos santificados pela fé em Cristo. Nós somos santificados por aquilo que Cristo fez aqui na terra por nós, por tudo que a Bíblia diz de antemão, preparando a chegada do Senhor Jesus. Com Jesus aqui, e Jesus partiu e enviou o Consolador para estar nos santificando, para estar fazendo morada em nós, para morar em nós e para santificar a nossa vida. Em 1 Coríntios 6:11, se você quiser anotar também depois para ler, diz que nós fomos santificados, nós somos justificados no nome de Jesus e no Espírito Santo. Tito 3:5, agora nós vamos abrir. Tito 3, versículo 5. Eu vou ler já do 4, que é o comecinho do 5. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Aceitei o Senhor Jesus? Agora a obra do Espírito Santo está aberta na minha vida. É Ele quem vai me renovar. É Ele quem vai te renovar. E esse renovar não é instantâneo. Você aceitou Jesus hoje? Você falava palavrão? Sinto dizer, você vai continuar falando palavrão. Por um tempo. Porque o Senhor Jesus vai aceitar você do jeito que você está. Mas ele é bom demais para te deixar do jeito que você está. E aí, ele vai te regenerando, te lavando, te purificando, até um dia que, se você olhar para trás, se você tem um vídeo gravado seu, você vai olhar e vai falar, eu falava assim? Porque a gente vai mudando, nós vamos mudando. Até a maneira da gente falar vai se tornando um tanto quanto mais calma. O Senhor não vai mudar totalmente o jeito seu de ser. Se você falava alto como eu falo, você vai continuar falando alto. Mas o teor das suas palavras, o teor dos seus assuntos, é isso que Ele vai mudar. É isso que Ele vai regenerar. É isso que o Espírito Santo, habitando na sua e na minha vida, vai fazer com o nosso caminhar com o Senhor Jesus. E é isso que ele sempre fala na palavra dele, para que a gente se permita ser usado. Vamos ler, mas você com certeza sabe esse versículo de cor, de 2 Coríntios 5:17. Vamos lá? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Esse se fizeram novas é a sua decisão, não a sua mudança.
É a sua decisão de mudar. É aqui, quando você aceita o Senhor Jesus, que você decide mudar. Agora, a partir de hoje, você vai caminhar. Você vai, com os seus passos, mudando o seu agir, mudando o seu dia a dia, mudando também aquilo que você assiste, aquilo que você fala, aquilo que você vive, a maneira como você é com os seus amigos no serviço, a maneira como nós somos em todos os nossos passos, a partir da decisão que nós tomamos de aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Ouviu o amém? Bom, depois de salvos, vem o caminhar. E o texto que nós lemos lá, o primeiro texto, diz: chamados para serem santos. Depois de sermos santificados, é preciso agora viver em santidade. A santidade recebida tem que ser mantida, porque quando aceitamos o Senhor Jesus, já recebemos a santidade. O versículo diz: aos santificados em Cristo Jesus. Ou seja, em Cristo Jesus, você, eu, nós fomos santificados. Mas agora, o que nós temos? Nós temos que caminhar, nós temos que manter essa santificação e desenvolver essa santificação. E como? Vamos para Hebreus 12, 14. 12, 14. Se a sua Bíblia tem um título, a minha tem, algumas traduções às vezes não tem, mas o título seria aí, exortação à paz e à pureza. O que é pureza? Santificação. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja bem, esse versículo ele casa bem com aquele que diz assim, né? Cuidado, para ninguém roubar a minha, a sua, a nossa coroa. Então, como que nós temos que fazer? Seguir em santificação. Obviamente, algumas pessoas, elas não têm um tempo para viver em santificação. Nós lembramos de daquilo que aconteceu com o Senhor Jesus quando ele foi crucificado. Às vezes a gente fala do bom ladrão. Gente, de bom ele não tinha nada. Ele era ruim mesmo. Tanto que ele merecia a cruz. Não como o Senhor Jesus que foi inocentemente para morrer por nossos pecados, porque os nossos pecados estavam lá. Mas o ladrão da cruz, ele estava lá por coisas ruins que ele fez. Ele aceitou o Senhor Jesus e o Senhor Jesus aceitou a redenção dele. Naquele momento ele foi redimido. Ele se tornou um santo naquele momento e morreu. Precisou mudar seu palavreado? Precisou caminhar em santificação? Não deu tempo. Ele morreu. Ele foi santificado naquele momento e a mudança geral dele vem depois. Agora, se eu tivesse aceitado o Senhor Jesus e morrido na hora, eu também não teria que ter esses passos de santificação. Mas eu acho que você não quer morrer. Eu não quero, pelo menos por enquanto não, né? A gente tem que estar preparado para partir, né? Para subir o nosso degrau de estar com o Senhor hoje mesmo. Mas a gente tem que viver em santificação no nosso dia a dia. Então, Hebreus 12, 14 fala que nós devemos seguir essa paz e essa santificação. Sem ela, nós não vamos ver o Senhor. Devemos lembrar também que essa carta de Hebreus foi escrita para cristãos. E esses cristãos já tinham aceitado o Senhor Jesus, obviamente. Então, Paulo está falando, aceitou? Beleza! Porém, agora, daqui para frente, vamos caminhar como quem quer estar próximo, quer estar com Jesus, quer seguir o modelo de ser igual a Jesus. Lógico que nesse modelo de querer ser igual a Jesus, nós não vamos conseguir, né? Mas isso faz com que a gente esteja sempre numa ordem crescente. A gente vai crescendo, crescendo, crescendo. Como eu sou hoje não é igual eu fui ontem. E como serei amanhã não é igual eu sou hoje, porque amanhã eu tenho que ser melhor. Esse também remete a um versículo, né, que eu não vou citar o endereço aqui, mas que você sabe, que é aquele que nós temos que ser luz. Nós temos que mostrar o quão diferente nós somos iluminando as pessoas. Ou seja, a palavra de Deus em mim, ela tem que transbordar e alcançar outras pessoas. Por uma palavra, por um viver, por alguma coisa ruim que às vezes a gente passa, porque a Bíblia diz que nós vamos passar por aflições, né? Obviamente, com o Senhor Jesus, o nosso fardo vai ser mais leve, o nosso jugo vai ser mais suave.
E às vezes o que nós passamos é o mesmo que outra pessoa passa, é o mesmo jugo, é o mesmo fardo, igualzinho. Só que o fato de termos o Senhor Jesus dentro do nosso coração, de ter o Espírito Santo na nossa vida, faz com que esse fardo não fique igual da outra pessoa. Porque uma pessoa sem Cristo, gente, é uma pessoa triste. É uma pessoa que muitas vezes ela se faz alegre nas coisas que ela vive, nas coisas que ela faz, na quantia que ela bebe, na quantia que ela ri, na quantia que ela fala palavrão. Ela tenta se fazer feliz, mas o vazio que ela sente é exatamente do tamanho do Espírito Santo de Deus que quer habitar nela. Porque o Senhor Jesus disse que o Espírito Santo foi mandado para habitar em nós. Então, eu tinha esse vazio. Quando o Espírito Santo entrou em mim, esse vazio foi preenchido. Hoje, eu não tenho mais esse vazio. Da mesma maneira que eu creio que você também não tem. Obviamente, se você tem, você está precisando receber o Senhor Jesus na sua vida. E Ele vai fazer a diferença na sua vida. É algo tão profundo que a Bíblia fala que a paz que começa a habitar em nós é a paz que excede todo entendimento. O que é isso? Excede o entendimento, não tem explicação, não dá para explicar. Não dá para colocar assim, ó, é por causa disso, disso e disso. É uma coisa que entra dentro da gente e que faz aquele mover, aquela atitude nossa que muda. É algo tão gostoso, é apreciar tudo aquilo que o Senhor Jesus tem nos dado no nosso dia a dia. Eu quero abrir agora em Efésios, no capítulo 4, vamos lá? Efésios, capítulo 4, no versículo 25, primeiramente. Se a sua Bíblia também tem um título, está escrito assim: Exortação à Santidade. Mais uma vez, falando como nós devemos caminhar, como nós devemos nos santificar, como nós devemos a cada dia nos purificar. Vamos lá. 4:25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. 27. Nem deis lugar ao diabo. 28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. E o 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, obscena, indecente, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. O 30 nós vamos ler daqui a pouco. Bom, então primeiramente, no versículo 25 fala que nós devemos deixar a mentira. E olha, gente, antes de conhecer ao Senhor Jesus, a mentira mora em nós. E eu não estou falando daquela mentira grande que prejudica alguém, aquela mentira que destrói a imagem ou a vida de alguma pessoa. Não que essa mentira não exista, a gente sabe que existe. Mas eu estou falando daquela mentirinha que às vezes vem na nossa boca e depois que a gente mente, a gente fala assim, nem sei por que eu menti. Coisinhas que às vezes a gente inventa. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a palavra de Deus diz que a mentira tem um pai, e esse pai é o diabo. E se o diabo é o pai da mentira, eu que conto mentira, estou passando para frente a palavra de quem? Do Senhor Jesus? Não. Então, é um perigo que nós corremos. Nós temos que a cada dia, não é deixar de mentir do dia para a noite, mas é analisar. O que eu fiz hoje? Nossa, menti. Amanhã não vou mais mentir. E no dia seguinte, pode ser que eu minta novamente, mas eu vou tentando. E de passo em passo eu vou galgando os meus degraus e subindo na presença do Senhor. No versículo 26, ele fala, irai-vos, mas não pequeis.
A gente pode até se irar, de vez em quando a gente fica bravo com alguma coisa, mas é a partir de que a gente abre a boca ou faz alguma coisa, porque tem gente que além de falar, pode fazer, é que a gente peca. Porque tem uma passagem na Bíblia que diz que o zelo da casa do Senhor consumia o Senhor Jesus. Ele realmente tinha zelo pela casa do Senhor. E numa certa vez, a Bíblia cita que o Senhor Jesus chegou no templo e tinha uns cambistas lá que estavam vendendo ovelhas, vendendo os animaizinhos que eram usados no sacrifício. E eles faziam, assim, era um comércio tão feio, tão, vamos dizer, sujo, posso chamar de sujo, que o Senhor Jesus, ele se irou com aquilo. Ele derrubou a mesa dos cambistas, ele mandou todo mundo sair de lá. O zelo da casa do Senhor consumiu. Ele não machucou ninguém, ele não feriu ninguém. Ele destruiu aquilo de ruim que estava acontecendo no templo. Se você quiser ler lá na sua Bíblia, com certeza você vai ver que o zelo da casa do Senhor consumia. Da mesma maneira que nós devemos ter zelo pela casa do Senhor. Obviamente que a gente sabe que Deus não habita, né, em templos feitos por mãos humanas. Ele habita muito mais no nosso coração. Mas quando todos nós nos unimos, tendo o Senhor como Espírito Santo dentro do nosso coração, quando nós estamos reunidos, nós chamamos o templo de igreja. Por quê? Igreja não é a alvenaria, o tijolo. Igreja sou eu. Igreja é você. Porque quando o Senhor Jesus voltar, ele vai buscar a sua igreja. E você não pensa que os templos vão desaparecer, vão continuar do jeito que está aí. Quem vai desaparecer, quem vai com o Senhor, é a igreja gente, é a igreja humana, somos nós. Então, quando a palavra de Deus diz, irai-vos e não pequeis, significa quando a ira vier dentro de você, passa para o Senhor, passa a bola. Como a gente fala, passa a bola. Senhor Deus, toma conta disso. Tira essa ira do meu coração, limpa o meu coração, faz eu olhar para aquela pessoa que eu estou com vontade de matar com os teus olhos, com o teu amor, com a tua bondade, com a tua longanimidade. E o Senhor Jesus, ele derrama sobre você a bondade dele. Porque quem que nega um pedido para o filho, como Deus negaria? Tem esse versículo na Bíblia também. Se a gente que é bom não nega para os nossos filhos, né? Porque Deus vai negar. Ele diz, pedir e recebereis, bater e abrir-se-vos-á. Pede na porta do Senhor, Senhor, eu preciso de sabedoria para lidar com essas pessoas que me ferem. Eu tenho ira às vezes e eu preciso lidar com essa ira. E o Senhor vai te limpar, o Senhor vai te purificar um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, mas só de acordo com o que você pedir. Ele não vai arrombar a sua porta, ele não vai obrigar você, ele já morreu por você, ele morreu por mim, ele morreu por nós na cruz do Calvário, ele não vai morrer de novo. Mas ele vai, quando ele subiu, ele disse, vou mandar o Espírito Santo que vai estar com vocês todos os dias da sua vida, até aquele dia em que nós veremos a Trindade novamente. E hoje nós temos que dar lugar à ira de Deus. Muitas coisas fazem a gente se irar, principalmente hoje em época de pandemia, né? Em época em que... Hoje eu conversei com uma pessoa, ela disse que não aguenta mais essa época. E muitas pessoas estão assim enclausuradas, né? Algumas nem tanto, né? Talvez devesse, né? Mas tomando os devidos cuidados, né? Cada um tomando cuidado, cada um sabendo o que faz, né? Nós, primeiramente e acima de tudo, temos que confiar em Deus e não se irar, porque entrar no Face, às vezes, é abrir a porta para se irar. Agora tem o modo soneca, se você não sabia, vai lá e bota todo mundo para dormir. A pessoa te ofende, põe para dormir, a outra pessoa te ofende, põe para dormir, e você vai limpando. E ao mesmo tempo, procure coisas bíblicas, procure pregações, aqui mesmo na nossa igreja. Quantas pregações nós temos aqui? E outra... Isso aqui está sendo ao vivo, estou aqui de verdade, tá? Porém, depois que eu não estiver mais, essa gravação vai continuar lá no site da igreja. Essa, a de ontem, de antes de ontem, domingo tem mais de uma, né? E outros dias também tem, a dos homens. E tantas, gente. E tantas pessoas, tanto louvor também tem na internet. Gente, nós somos ricos. Nós temos acesso a tantas coisas para ficar perto do Senhor. Isso só não pode se tornar comum
para nós a ponto de a gente não ligar mais. Quando os meus meninos eram pequenos, eu acho que foi numa pregação em algum lugar, um livro que eu tenha lido, porque eu lia bastante, leio, né? E eu falava assim para eles que não é bom a gente sentar com o nosso prato de comida na frente da televisão, enquanto na televisão tá passando lá a Etiópia ou outros lugares, talvez no Nordeste, sei lá, crianças passando fome e a gente comendo lá. Comendo e vendo pessoas passar fome, porque isso, de uma certa maneira, a gente está plantando dentro da gente uma sementinha de que não tem que se importar com aquela coisa de televisão e a gente acaba não ligando quando a gente vê alguém passando fome. Mas passa fome para você ver. O estômago dói, eu passei fome quando pequena já. Nós passamos muita necessidade e teve um período, mas não vou contar da minha vida, mas que eu já passei fome. É algo que dói o estômago. E quantas vezes o seu almoço não atrasou? E você não pode se acostumar. Então, de repente, nós temos a Bíblia aqui, nós temos a Bíblia aqui, nós temos pregações para escolher no nosso YouTube, no nosso computador, no nosso celular. E às vezes as coisas são tão comuns que a gente acaba deixando para lá. Não podemos deixar para lá. A nossa santificação é fato, nós temos que nos santificar. E continuando no versículo 27. Não deis lugar ao diabo. 28. Não furte. Eu creio que a maioria de vocês não furtam. Todos nós sabemos o quão pecado isso é. Mas mesmo que esse versículo você não furta, você fala, isso não cabe para mim. Mas a segunda parte diz assim que nós temos que trabalhar para ajudar o necessitado. Então isso cabe para nós. Vamos trabalhar e vamos ajudar. Nessa época que muita gente está passando necessidade, a igreja tem ajudado com cestas, tem solicitado de você, sei lá, um óleo, um arroz, um feijão, alguma coisa que você possa... E eu não posso falar alguma coisa que não te faz falta, mas alguma coisa que você compra já pensando nessa pessoa. Porque isso faz falta para você se tirar de você, mas com certeza no seu trabalho você tem agregado algo que pode ajudar alguém. E isso faz falta para aquele alguém e é assim que nós vamos contribuir. No versículo 29, que é um dos mais importantes, por quê? Porque é muito fácil sair da nossa boca uma palavra obscena, ou talvez não um palavrão, mas uma palavra indecente ou uma ofensa. Porque ele diz assim, que da nossa boca tem que sair palavras para edificar, conforme a necessidade da pessoa, e transmitir graça. Graça, presente de Deus para outra pessoa. Porque outro dia eu me decepcionei com uma pessoa, né? Na verdade, eu nem esperava tanto daquela pessoa, porque eu não conhecia. Mas eu entrei num lugar, numa loja de máscara, assim como precisa, né? E a pessoa tava lá, né? E a pessoa queria uma certa ferramenta, um parafuso, alguma coisa lá que eu não me lembro o que é. Mas a maneira como a pessoa agiu. Isso daqui é muito caro! Onde já se viu? O que é isso? Sabe, meio que gritando assim. Ele não falou uma palavra que xingasse, ele não falou uma palavra que ofendesse. Mas ele estava agindo com uma certa ira pelo que ele queria e que não tinha, ou que era caro ali. E agiu de uma maneira, demonstrando toda a indignação dele, falando alto, jogou em cima do balcão assim, sabe? Eu lembro que eu estava conversando com um rapaz assim, mas eu não tinha sido atendida. Eu fui perguntar para ele, eu peguei, me desviei e fui conversar com outro moço. Então que não seja eu, que não seja você, na hora de falar com uma certa ira, com uma certa indignação, que afaste outras pessoas de nós. Essa pessoa é uma pessoa cristã, vamos dizer assim. Uma pessoa que já aceitou o Senhor Jesus como Salvador, mas que não tem domado a sua língua. E que fala isso na frente de outras pessoas que não conhecem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Que não tem o trabalho do Espírito Santo na vida deles. Agora, vendo a vida dessa pessoa e sabendo que essa pessoa está dentro de uma igreja, já desceu as águas, que leva o nome do Senhor Jesus, o que essa pessoa está fazendo está muito errado. Ela está sendo torpe, ela está sendo um tanto quanto obscena sem falar palavrão nenhum. Ela está mostrando indignação. Cadê a calma? Cadê aquela calmaria que o Espírito Santo tenta pelo menos nos mostrar? Porque na palavra dele está escrito que nós devemos ter calma, ter paz. A gente não deve responder à altura de coisas obscenas. Continuando, nós vamos ler agora o versículo 30.
não entristeçais o Espírito de Deus, no qual nós fomos selados para o dia da redenção. O Espírito Santo de Deus nos selou, nós temos um selo. Esse selo é o nome do Senhor Jesus na nossa vida. Nós não podemos entristecer o Espírito. O Espírito ele é um ser. Ele faz parte da Trindade. Não podemos falar de Deus como maravilhoso, benigno, do Senhor Jesus como aquele que morreu na cruz por nossos pecados e esquecer a obra do Espírito Santo na nossa vida. A obra do Espírito Santo é a nossa santificação. É o nosso crescimento até alcançar a estatura de varão perfeito, de pessoa perfeita na presença do Senhor, até aquele dia que Ele vai chamar. Nós temos que ter o Espírito Santo na nossa vida. E o Espírito Santo não é você vir para a igreja e de repente num culto abençoado você falar em línguas lá. O falar em línguas vai edificar você. Mas se você sair da igreja e deixar toda aquele agir do Espírito Santo dentro da igreja e não viver lá fora o que o Espírito Santo mostrou que tem que ser dentro da igreja, se você não viver lá fora, se eu não viver lá fora, a palavra de Deus, o Espírito Santo, está sendo infrutífero na minha e na sua vida. E aí entra essa palavra, eu entristeci o Espírito. Porque eu deixo ele agir na minha vida dentro da igreja. E fora da igreja, eu faço como todo mundo faz. Todo mundo fica bravo, todo mundo briga no trânsito, todo mundo grita. Por que eu não vou gritar? Não vou gritar, porque eu tenho que ter o Espírito Santo na minha vida enquanto eu estou na rua. Enquanto eu estou com um incrédulo. Porque o incrédulo, ele observa. Como seu filho observa muito mais as suas ações do que as suas palavras, o incrédulo é a mesma coisa. Obviamente, temos que falar, temos que pregar o Evangelho. Mas se eu não viver o Evangelho, as minhas palavras vão ser vãs, vão ser à toa, vão ser vazia, palavra vazia. Eu vou estar falando, jogando as minhas palavras. Porque as minhas palavras não vão ter validade nenhuma se eu não deixar o Espírito Santo agir na minha vida, no meu dia a dia. Se eu não crescer na estatura de varão perfeito, na estatura de uma pessoa que olha para o Senhor Jesus e que vive para o Senhor Jesus. Vamos para um outro versículo, amados. Em 1 Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses 4, versículo... Vou ler mais de um. Primeiramente, o versículo 3. 4, 3. Pois esta é a vontade de Deus, a nossa santificação, que nos abstenhamos da prostituição. Aqui ele faz de 2 itens. Primeiro, ele fala que precisamos viver em santificação e que devemos nos abster, quer dizer, não estar em prostituição. Não vou entrar muito nisso, mas a prostituição tem muitos passos. Prostituição não é só a traição de um marido para sua esposa ou a traição de uma esposa para o seu marido, mas prostituição é tudo aquilo que nos afasta de Deus, que afasta o nosso olhar de Deus e faz o nosso olhar estar em coisas sujas. Hoje em dia, com o advento da internet, que é uma bênção, mas que também pode ser uma maldição na nossa vida, muitas famílias têm se destruído por causa dessa palavrinha prostituição. As pessoas às vezes não se prostituem com o seu corpo físico, mas se prostituem com a sua mente. Suja a sua mente, suja o seu caminhar com certos vídeos ou certas leituras que vê. E às vezes a coisa começa, porque Satanás é sutil, é esperto. Ele não entra na nossa vida colocando uma pedra gigante. Ele coloca pedrinhas. E se você tropeça nas pedrinhas, lá no final... você vai estar dentro de um buraco que vai ser muito difícil sair dele. Eu conheci uma pessoa que começou trocando e-mails que não eram muito limpos. Continuou com vídeos que eram totalmente sujos, mas é só vídeo. O vídeo atiçou o corpo humano que nós temos e que às vezes deseja aquilo que nós vemos. Gente, a gente é movido pelo desejo dos nossos olhos. Você não vai comprar um vestido se antes... Falando para mulheres, tá? Você não vai comprar um vestido se antes você não viu e gostou.
Você não vai entrar num restaurante se antes você não viu ou sentiu o cheiro, porque o nariz cheira, os olhos veem, e nós somos atiçados pelas coisas que nós vemos, que nós ouvimos, que nós sentimos o cheiro, e aí que nós, às vezes, caminhamos para a perdição, caminhamos para o precipício. Muitas coisas erradas que nós vemos é a mesma coisa que um muro bem alto com um precipício do lado de lá, e nós estamos em cima do muro, só espiando o que tem do lado de lá. Não espia, irmão, não espia, irmã. Você vai cair nesse precipício junto com o seu olho que espiou e o seu corpo inteiro. E a Bíblia fala que a gente tem que temer quem faz perecer no fogo do inferno a nossa alma. Não é só o nosso corpo, mas a nossa alma vai junto, o nosso espírito. O nosso espírito tem que estar em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Não podemos nos afastar da palavra. Versículo 4. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Se eu não viver em santificação, eu posso perder a minha coroa sim. E eu não quero perder a minha coroa. E eu creio que você também não quer perder a sua coroa. Podemos perder. Podemos. Não devemos falar assim, uma vez salvos para sempre, nunca mais perco. Imagina, fulano pode ir para o inferno, mas eu já estou salvo, aceitei o Senhor Jesus. Você tem um crescimento aqui na terra, você tem que crescer na presença do Senhor, permitir que o Espírito Santo de Deus habite em seu coração. Do versículo 4, nós vamos, no mesmo capítulo, pular para o versículo 8. Destarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também nos dá o seu Espírito Santo. Quem rejeita todas, se você ler o capítulo inteiro, fala muito mais do corpo, fala da lascívia, fala do defraudar. Se você ler tudo isso, quem rejeita essas coisas, rejeita o Espírito Santo. E a Bíblia fala que a gente pode entristecer o Espírito. Como a gente entristece o Espírito? Tem até um versículo, né, que às vezes as pessoas comentam muito sobre ele, né? Que o único pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. E aí, às vezes, essas pessoas perguntam o que seria esse pecado. Eu pequei contra o Espírito. Se você acha que você pecou contra o Espírito, então você não pecou, porque você está com um certo temor de ter pecado. O pecado contra o Espírito Santo é não aceitar a obra redentora do Senhor Jesus. Quando você não aceita que o Senhor Jesus morreu por você, quando você acha que ele foi meramente um homem que viveu, e Tiradentes também morreu, eu ouvi isso uma vez, Tiradentes também morreu pelo povo. Morreu mesmo, morreu. Lá em Minas, morreu. Nossa, e aí? O Senhor Jesus não foi Tiradentes. O Senhor Jesus é o Filho de Deus. Ele se despojou de toda a sua glória como quem se despe de um manto, deixou tudo lá e desceu como homem para morrer por mim e por você, inocente. E vivendo aqui, ele não se contaminou, ele ensinou para nós o que é santidade. Nós só devemos aprender com o mestre dos mestres, com ele. E nós devemos aceitar a obra do Espírito Santo. A partir de que a gente aceita, a gente vai caminhar, a gente vai viver para ele, a gente vai continuar por ele e para ele. Porque para ele são todas as coisas, a nossa vida. Por que nós nascemos? Para o louvor dele, para a adoração dele. E olha, quando você está em sintonia com o Espírito Santo, aí a gente entende aquele versículo de Apocalipse que fala assim, que eles ficavam falando santo, santo, santo. Quando você vem na igreja e às vezes começa a cantar um louvor assim, que as pessoas ficam santo, 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 se aquilo te enjoa e você fala, nossa, não aguento mais repetir a mesma coisa, você ainda não está conseguindo estar no Espírito. Porque o estar no Espírito não é você vir para a igreja para adorar. É você ter uma vida de adoração e vir para a igreja para adorar em conjunto com as outras pessoas. Você já chega no Espírito. E aí o louvor vai calar dentro do teu coração. Tem pessoas que se convertem com louvor. Tem pessoas que se convertem com palavras, pedaços da Bíblia, que às vezes para a gente não faz um significado. Porque a obra do Espírito Santo é o Espírito. Não é por força, não é por violência, é pelo Espírito. Mas nós temos que deixar, nós temos que nos render ao Espírito Santo. E uma das coisas que faz com que a gente viva em santificação é orar e ler a palavra de Deus. E esse ler não é como se ler a lista telefônica, não. Ler e passar, li 15 capítulos hoje, não.
É o ler, meditar, pensar. O que disse? Já ouviu falar que a vaca rumina? A vaca come o capim e depois de tempo tá ela lá mastigando o capim, que ela não pegou de novo. É o mesmo capim. Ela tem como que um segundo estômago que ela continua mastigando, ruminando, a gente fala. Aquele capim para realmente mandar. É isso que a gente tem que fazer com a palavra. A gente tem que ruminar. A gente tem que ler, colocar dentro do nosso coração e meditar, pensar, ruminar, fazer ela entrar não no nosso segundo estômago, mas no nosso espírito, que em contato com o Espírito Santo de Deus é santificado. E é aí que nós vamos viver em santificação. Vamos lá. Eu acho que eu vou pular uns versículos, porque senão não vai dar tempo, irmãos. Eu acho que eu sou um pouco exagerada, mas tudo bem. Vamos para... Deixa eu ver qual deles eu vou escolher aqui. Gálatas 6, 7. Eu creio que a maioria de vocês deve saber de cor. Se você não sabe o endereço, quando eu ler, você vai saber. 6, 7. Às vezes, a gente acaba vivendo uma vida um tanto quanto morna e em nossa vida nós acabamos deixando a palavra de Deus um pouco do lado. Mas esse versículo, ele é tão profundo e ele fala tanto ao nosso coração, porque é uma advertência, é um chacoalhão, é um aviso. Ele diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. É aquela palavrinha que muitas vezes na vida a gente fala assim, ó, quem planta colhe. O que semear, o que plantar, vai receber de volta. Você tem plantado o quê? Amor? Você tem plantado o quê? Paciência? Ou você tem se desesperado, explodido nas esquinas da vida? Já foi dito, né, que aquele que não tem cuidado com os de sua própria casa está pecando. Nós não temos que ser crentes, ou melhor, nós temos sim. Nós temos que ser crentes bíblicos, evangélicos, santificados dentro da igreja. Mas a nossa primeira igreja é a nossa casa. Igreja. Somos o templo do Senhor. Temos que viver em santificação com o nosso povo, com o nosso lar. Já é difícil ser profeta dentro de casa, que as pessoas realmente sabem os nossos defeitos e apontam o dedinho em isso assim, ó, e falam, você está errado nisso. E se nós explodirmos o tempo todo, então é que nós estaremos errados mesmo. Nós temos que viver em santificação. Temos que glorificar o nome do Senhor no nosso corpo, na nossa vida. Temos que glorificar o nome do Senhor no nosso viver, nos nossos passos, onde quer que estejamos. Não podemos nos afastar, nos abster disso, não podemos achar que santificação é brincadeira, não é brincadeira. De Deus não se zomba, o que o homem semear, isso ele vai ceifar, ele vai colher. Plantou, colhe. Algumas vezes na nossa vida, eu conheço um senhor, ele está bem velhinho hoje, né? E um velhinho, a gente olha ele, quem tem um coração assim, a gente olha e fala, oh, coitado, né? Né? Mas o que esse homem aprontou na vida, ele sofre um pouco hoje, ele também está colhendo. Tanta gente colhe aquilo que plantou. Tanta gente fere as pessoas, fere. E depois não sabe por que. Às vezes a gente não colhe da mesma maneira. Você não colhe com o mesmo tapa que você deu. Você colhe nas finanças, você colhe com os filhos, você colhe com os vizinhos, você colhe com outro totalmente diferente. Temos que plantar amor. Quanto de amor nós temos plantado? Quanta santificação nós temos tido em nossa vida? A santificação está no meu falar, está no meu viver, está no meu agir. Filipenses 4:8, nosso último versículo.
para mudar por fora, primeiramente nós temos que mudar por dentro. Isso é fato, isso é óbvio, isso está na cara. Filipenses 4:8, ele fala um pouco sobre o que pensar. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes, Paulo diz, em mim, né? O Deus de paz será convosco quando isso nós praticarmos. Irmãos, que versículo profundo. Quando nós pegamos aquele vídeo daquele homem gordo andando de bicicleta que caiu e a gente compartilha e ri, basta ser gordo. Você acha que esse vídeo e o meu compartilhamento passa nesse crivo da palavra de Deus? É santo, é puro, é de boa fama. Pode ser transformado num louvor quando eu rio do meu irmão que caiu numa moto ou numa bicicleta ou a pé. É legal eu compartilhar pessoas porque ela é muito feia. E aí eu tô compartilhando, olha o dente dela, não tem dente, tem 2 dentes aqui, não tem um da frente. Isso daí passa nesse crivo desse versículo, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, amável, boa fama, puro, passa nesse crivo. Isso é santidade. E eu queria te convidar a tentar, como eu tenho tentado, porque muitas vezes a gente erra, mas eu quero te convidar a tentar ser santo a cada dia. Procurar esses versículos. Tem mais versículos, tem outros. Eu trouxe mais uns 10 aqui. Tem um outro que tem 5, 6 versículos junto. Mas eu quero te convidar a tentar a cada dia ser santo. E quando a gente estiver em santidade, quando a gente estiver diante da palavra de Deus, quando a gente estiver dentro dessa Bíblia, seguindo esse manual para viver, nós vamos ser pessoas melhores. Eu vou ser pessoa melhor e você vai ser pessoa melhor. E a partir daí, o Espírito Santo vai agir muito mais na minha e na sua vida. Porque nós temos visto muito pouco do Espírito Santo de Deus. Mas Amós diz que vai vir dias em que o Espírito vai ser derramado. Quem sabe é hoje, quem sabe é esse tempo. Hoje como esse tempo. Em que as pessoas estão presas dentro de casa por causa de um vírus que ninguém vê. Não sabiam nem o nome, foram inventando de corona para Covid, e foram descobrindo tal, acharam que era do cachorro é diferente, porque cachorro, animais nem pegam tal. Quem sabe é hoje o tempo em que a palavra de Deus está explodindo na internet e a gente vê muita palavra de Deus. Exclui tudo aquilo que não é bom, que não é amável, que não é puro. Traz a palavra de Deus para o seu celular, traz a palavra de Deus para a sua vida, traz a palavra de Deus para o seu Face. Eu encontrei uma pessoa hoje que ela falou assim que ela não aguenta mais ver Covid no Face. Muda seu Face, o Face é seu. É aquilo em que você clica que ele vai te oferecer. Mensagens, minuto com Deus, pregações. Igreja Batista acabou de entrar, parece um recadinho lá. É isso que nós precisamos, viver em santificação. E eu quero agora, nós vamos fazer uma oração, não somente para fechar esse estudo, mas para realmente pedir que o Espírito Santo possa estar em nós, possa estar em mim, possa estar em ti. Porque isso, irmão, eu não estou falando para você fazer. Em primeiro lugar, eu preciso fazer, eu anelo fazer isso, porque se eu não fizer isso na minha vida, a minha vida não vai ter sentido, a minha vida não vai ter validade, eu vou perder a coroa da justiça se eu não viver em santidade. Então é o que nós precisamos hoje. Senhor Jesus, nós estamos aqui após ler um pouco da Tua palavra, tão pouco que nós lemos, Jesus, mas nós já sentimos, Senhor, o quão fraco nós somos e o quanto nós precisamos de Ti. Precisamos de Ti, ó Espírito Santo, para sermos santificados, para vivermos na Tua presença, para caminharmos diante do Senhor.
Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que não é santo. Tira de nós as palavras torpes. Tira de nós o linguajar obsceno que às vezes nós usamos. Limpa-nos, Senhor. Nós sabemos que muitas vezes a tua limpeza dói. E são como arestas tiradas, Jesus, que machuca, mas tira, Senhor. Tira, Senhor, aquelas músicas que às vezes nós deixamos o rádio ligado e ela vem como complemento, músicas que vão sujando a nossa mente, música que entra na nossa cabeça e que às vezes faz com que a nossa mente esteja partindo para aquele lado que o Senhor não quer na nossa vida. Permita, Senhor, que nós possamos escolher as nossas músicas e que as nossas músicas te adorem, ou seja, que as nossas músicas sejam louvores, seja adoração, seja para ti, seja para o Senhor, e seja para engrandecimento do teu reino na face da terra, e seja também para que o nosso espírito esteja em comunhão com o teu Santo Espírito, para que o nosso espírito esteja crescendo e galgando passos cada vez maiores na tua direção, porque nós precisamos viver em santificação. E nós temos que lembrar dia a dia que tudo que nós plantamos nós vamos colher. E se eu quero colher santificação, eu tenho que plantar santificação. Eu tenho que plantar a palavra de Deus na minha vida. Eu tenho que, como foi dito para Josué, eu tenho que colocar a palavra de Deus diante dos meus olhos. Eu tenho que ler a palavra de Deus por onde quer que eu ande. Eu tenho que procurar a palavra de Deus. Porque se eu ficar cutucando vídeos obscenos, até o próprio Face vai me oferecer vídeos obscenos. E o Senhor Jesus tem oferecido a tua palavra de uma maneira tão ampla, tão grande, em larga escala, Senhor. No nosso celular, que nosso celular seja santificado. Porque nós colocamos a mão nele tantas vezes, Jesus, que se ele não for santificado, até o celular vai nos afastar de ti, Pai. Nós queremos, Senhor, engrandecer o Teu nome nas nossas vidas e viver em santificação, viver para louvar o Teu nome e viver almejando, Senhor, a coroa que o Senhor tem preparado para nós, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, sabendo que o Senhor tem nos ouvido e sabendo que o Senhor vai agir na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Até mais, irmãos. A paz do Senhor.